Pensando bem, né, faz até sentido eles terem demorado tanto tempo, considerando que eles literalmente filmaram 9 filmes, praticamente, né? Basicamente é isso. Não, os episódios estão longos mesmo e eu tô surpreso ainda. Eu quero. Literalmente, o último episódio é um filme, 2 horas e meia, é um filme. Aliás, um filme longo, né? Não é nem só um filme, é um filme longo. Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio da Clappercast, o podcast que traz pra vocês os principais lançamentos, as principais dicas, tanto de filmes como de série, tanto nos streamings como nos cinemas. E hoje trazendo pra vocês aí 2 grandes lançamentos, que se não são os maiores lançamentos dessa semana, são também os maiores lançamentos do mês de maio. Como eu falei, aí a gente tá falando da nova série de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, e da 4ª temporada de Stranger Things, ambos que acabaram de estrearam no mesmo dia. Agora, essa semana, acho que vai ser uma discussão bem legal e totalmente sem spoilers. Então, se você não assistiu nenhum desses 2 conteúdos, não se preocupa, fica tranquilo. É realmente uma discussão livre que a gente vai estar trazendo aqui para vocês, tá certo? Antes de mais nada, se você não nos conhece, prazer, eu me chamo Pietro, eu sou cineasta e tô aqui acompanhado do Luiz, que é jornalista de entretenimento e cultura. Tudo bom, Luiz? Tudo bem sim, Pietro. É muito bom estar aqui de volta, principalmente nessa semana, né? Que traz essas 2 grandes estreias que estavam sendo muito aguardadas pelos fãs, né? Sim. Stranger Things, que inclusive teve um hiato gigantesco desde a 3ª temporada. Gigantesco mesmo. Tá voltando agora, né? Pra essa primeira parte da 4ª temporada, né? Os 2 últimos episódios ficaram pro dia 1º de julho. Sim. E Obi-Wan Kenobi, que também era uma série que estava sendo muito requisitada pelos fãs, né? Os fãs, principalmente da trilogia prequel, queriam muito alguma coisa relacionada ao Obi-Wan Kenobi. Então a Disney tá trazendo essa série agora, que acabou de lançar. Com o ator, né? Sim, com o Ian McGregor de volta. E estreou agora seus 2 primeiros episódios. Então, vamos discutir aí o que já trouxe, o que já foi mostrado e o que podemos esperar pro futuro, né, dessas 2 séries, o que elas podem trazer nas suas conclusões. É isso, né? Sem dúvida, realmente, 2... A gente até chegou a comentar isso um pouquinho no nosso último episódio, que a gente falou só sobre as melhores estreias de maio, mas realmente 2 carro-chefes aí de duas grandes plataformas, né? E estúdios, né? Obi-Wan ali com a Disney e Stranger Things com a Netflix. Duas grandes apostas, né? Como você disse, né? Acho que as 2 maiores do mês, né? Ou pelo menos as 2 mais aguardadas do mês de maio. É isso. Olha, vamos lá, vamos entrando então logo de cara. A gente vai falar um pouquinho sobre Obi-Wan primeiro, né? E depois a gente fala então sobre Stranger Things. Luiz, você que já assistiu então aí os 2 primeiros episódios no Disney Plus, né? Realmente acabou de estrear nessa sexta-feira. Fala aí um pouquinho pra gente, até pra quem de repente tá perdido, também não sabe do que se trata aí essa nova série de Star Wars aí. Beleza, Pietro. Bom, a série Obi-Wan Kenobi, ela continua, né? Continua expandindo o universo de Star Wars, né? Continua expandindo principalmente aquela parte do universo que foi uma parte assim, até um tempo atrás ela era realmente uma incógnita, que eram os 19 anos que o Império esteve no poder, né? Esse período de 19 anos entre o episódio 3 e o episódio 4. Aliás, Star Wars que é assim, uma saga, né, que gosta de fazer muito isso, né? Ela tem longos períodos assim que são pulados, né? Sim, E aí depois ela volta pra recontar um pouquinho o que aconteceu nesse relapso temporal. O que eu sinto é que assim, a Star Wars, inicialmente, ela foi pensada como, digamos, 3 gerações. Com esses intervalos de tempo entre elas. E como assim, os estúdios, a Disney percebeu que era uma série assim, de muito sucesso, era uma saga de enorme sucesso, ela percebeu que tinha muito conteúdo que dava para ser explorado. E agora ela tá fazendo isso. Os últimos anos, assim, aliás, desde faz quase uns 15 anos já, que o intuito da saga, né? O intuito da Disney, o intuito da Lucasfilm é explorar esses períodos de tempo, mostrar o que aconteceu no meio, assim, nesses meio termos. E preenchendo cada lacuna, né? Sim. Não à toa, Obi-Wan Kenobi se situa exatamente na metade desse tempo. Então, é uma série que se passa 10 anos após os eventos de A Vingança do Sith, após os eventos do episódio 3, né? E ela acompanha justamente o Jedi Obi-Wan Kenobi nesse período em que ele está escondido em Tatooine, né? Vigiando o Luke. E assim, ele tá num momento assim de realmente que ele tá completamente devastado, completamente entristecido, né? Pela derrota da República, pela ascensão do Império, o extermínio do Jedi. Então ele perdeu completamente a esperança. Ele vaga assim como um eremita, né? E é interessante que seja assim 10 anos depois,
porque é justamente isso, é um período de tempo em que ele já se acostumou com essa vida como um ermitão no deserto, sabe? Então, assim, você não vê mais aquele Obi-Wan querendo fazer alguma coisa, ele já tá meio que, digamos... Ele já aceitou que esse é o destino dele, e essa é a vida que ele vai ter agora, pelo menos até o Luke realmente se tornar mais velho. Sim. Então, o que acontece nessa série é justamente assim, é um momento da vida dele em que acontecem alguns eventos, né, em torno de pessoas que ele conhece, pessoas assim que foram muito queridas dele, e que forçam ele a sair desse esconderijo, a sair desse exílio. Só que quando ele vai sair desse exílio, quando ele ele se coloca para fora, se revela assim para o mundo novamente, ele atrai os olhares dos agentes do Império. Então é bastante interessante ver esse momento de conflito, né? Como ele sai desse período, dessa vida de ermitão, se revela novamente e como ele enfrenta as ameaças que vêm por causa disso. Porque é uma coisa assim muito interessante que foi pouco explorada até esse momento no universo Star Wars, que é o seguinte, depois da Ordem 66, depois do extermínio do Jedi, o que dá a entender pelos filmes é que todos os Jedi, exceto o Obi-Wan e o Yoda, todos eles são, né, mortos, né? Sim, não existem mais. Só que o que aconteceu de verdade é que assim, alguns, assim, vários Jedi assim, conseguiram escapar à Ordem 66 e começaram a se esconder. Isso foi algo que nunca foi muito comentado até agora, assim, no universo, vamos dizer assim, no universo canônico de Star Wars, né? Tá. A gente tem a Ahsoka, né, que aparece agora cada vez mais como uma personagem... Que vai ter uma série própria também, né? Sim, ela já apareceu em The Mandalorian, vai ter a série própria. Mas assim, fora ela, a gente nunca teve essa visão assim, outros Jedi escondidos, né? E a série do Obi-Wan vai trazer um pouco mais isso. Como era a vida, pega esse personagem já principal, né? Pega esse personagem já reconhecido para mostrar como era a vida dos Jedi que conseguiram se exilar e principalmente mostrar assim, quais eram as forças do Império que estavam perseguindo eles. Quais eram as forças do Império que se dedicavam a perseguir o Jedi. Certo. Tanto que na série do Obi-Wan, a gente tem a primeira introdução live action, né? A primeira versão live action dos personagens conhecidos como Inquisidores. Os Inquisidores, eles eram, digamos, agentes do Império, treinados pelo Darth Vader, treinados pelo Darth Sidious, né? Então, eles têm o controle da força, eles têm o controle das artes do sabre de luz, né? E eles se dedicam a perseguir os Jedi pela galáxia. Os Inquisidores, eles já tinham, inclusive, aparecido na série Rebels, uma série animada que estreou uns 10 anos atrás, mais ou menos. E eles foram personagens naquela série muito marcantes, assim. Eles trouxeram esse novo aspecto do Império, sabe? Que o Império treina agentes nos usos da força para perseguir os Jedi sobreviventes. E isso foi a primeira coisa assim, interessante que a série traz. Ela traz essa coisa pro universo dos filmes, o universo live action, né? E mostra como eles operam, mostram como eles são realmente essa força opressora que chega nos lugares e meio que amedronta a população para que ela revele onde estão os Jedi escondidos, né? E especialmente uma das Inquisidoras, que é conhecida como a Terceira Irmã, ela é obcecada pelo Obi-Wan Kenobi. Ela tá fazendo de tudo. Inclusive, ela vai cometer atos assim muito bárbaros para tentar encontrar o personagem, para tentar encontrar o Jedi, né? E acho que a série vai, digamos assim, ela vai rodar em torno disso, sabe? Dessa ideia de assim... o exílio do Obi-Wan, a fuga desse exílio, a perseguição dos Inquisidores, sabe? As forças do Império se voltando contra o Obi-Wan novamente, sabe? Eu acho que isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela tem esse teor nostálgico, porque é aquela coisa, traz o Ian McGregor de volta, né? O ator que fez o Obi-Wan durante as prequels, vai trazer também, já foi anunciado, o Hayden Christensen, que era o Anakin nas séries. Aliás, acho que bem interessante, né? Ver os dois... O Hayden Christensen, inclusive, ele, segundo dizem, ele tinha parado de atuar depois da... E a volta dele, assim, era uma coisa que, assim, deixou os fãs muito animados, assim. E ele voltando agora como o Darth Vader, sabe? Ver também a evolução dele dentro do personagem.
A introdução desses elementos que eu falei, do Rebels, a introdução também de outros personagens que a gente já conhecia. Então tem além do Ian McGregor e do Hayden Christensen, tem o Joe Edgerton, que fez nas prequels o papel do tio Owen, que é o parente que toma conta do Luke, que mantém o Luke escondido, né? É um personagem que já mostra, assim, no primeiro episódio mostra o quanto ele não gosta do Obi-Wan. Ele tem suas razões, obviamente, né? E traz também de volta o Jimmy Smith, que fez o papel do senador Bail Organa, que ele era um personagem secundário nas prequels. Ele tem a sua importância, mas assim, nunca foi um personagem central. Só que com o tempo, justamente com essa expansão desse universo, ele foi tendo cada vez mais relevância, ele foi chamando cada vez mais atenção. Então é muito interessante trazer esse personagem de volta também. Sabe? Mostrar realmente a conexão que o Obi-Wan ainda tem com esses personagens. Só que ao mesmo tempo que é uma série que vai trazer todo esse aspecto nostálgico, é uma série que também parece assim, não vai ficar só nisso. É uma série que quer realmente explorar esses personagens, explorar, digamos, a evolução desses personagens. Então não é assim, a gente não está trazendo o Obi-Wan, o Ian McGregor, só porque vocês todos adoram ele. Não, a gente está trazendo ele para mostrar como ele evoluiu ao longo do tempo, como ele mudou e como essas mudanças afetam o papel dele, o papel do personagem, né? Tanto assim mostrando uma certa reflexão a respeito do que ele era antes, né? Como mostrando também uma certa evolução para o que ele vai se tornar depois numa Nova Esperança. Acho que é interessante fazer essa ponte entre os dois Obi-Wans que a gente conhece, né? Trazendo de novo, como eu falei, o personagem já reconhecido, o ator já reconhecido, né? Sim. E também assim, é interessante trazer esses personagens de volta para mostrar como eles sobreviveram dentro do Império, como eles foram, como foi a vida deles dentro do Império, como eles lutaram contra o Império, como eles, sei lá, aceitaram o Império depois que ele foi estabelecido. Então é muito interessante como eu falei, dar a esses personagens a oportunidade de crescerem também. Dá pra ver que é uma série que chegou, assim, parece que pra enriquecer bem mesmo todo o universo, a lore, né? Sim. De Star Wars, assim, né? Inclusive, assim, com a introdução dos Inquisidores, que assim, também foram muito importantes na série Rebels e em outras mídias, nos jogos, Star Wars também eles aparecem. Mas não tinham sido explorados ainda, sim, né? Na verdade, assim, eles até tinham, mas essa série vai permitir, assim, explorar ainda mais, sabe? Tornar eles personagens mais interessantes e mais, assim, chamativos dentro do universo. Bacana. Mas é isso que Obi-Wan, assim, começou muito bem. Vale a pena. É sempre aquela expectativa que a gente acaba se frustrando um pouco com a Disney depois, mas assim, expectativas altas, um bom começo. Vamos esperar que mantenha assim, porque é uma série muito amada pelos fãs. Legal, bacana mesmo. Vou dizer que eu tô bem curioso também. Eu tô acompanhando o universo, assim, alguns lançamentos eu acabei não conseguindo assistir ainda de Star Wars, não cheguei a ver tudo. Na verdade, tô mais me referindo a Boba Fett, acho que foi o único. E as séries animadas e Boba Fett, acho que foram os únicos que eu ainda não assisti, assim, mas quero muito, enfim, poder estar pegando Obi-Wan também. Parece, sem dúvida, muito bom. Gostei muito da volta, realmente, aí do Ian McGregor, gosto bastante dele. Mas bem bacana mesmo, vale a pena dizer tudo que a gente sempre está referenciando aqui. Você pode estar acompanhando mais detalhes, assistindo o trailer, com o link que está na descrição. Então, a nossa página ali da Clapper, com todos os detalhes da série, como eu falei, está na descrição, tanto se você estiver aqui nos assistindo pelo YouTube, como se você estiver nos ouvindo aí pela sua plataforma de podcast preferida. Sempre está tudo atualizado lá na descrição. É bonitinho, só dar uma conferida lá para você também poder acompanhar o que a gente está falando. Mas vamos lá, então. Falamos aí um pouquinho sobre Obi-Wan, né? A série nova que estreou de Star Wars, então, no Disney+, bem bacana mesmo. E vamos falar agora também um pouquinho sobre a 4ª temporada de Stranger Things, que acabou de lançar. Os dois lançaram no mesmo dia, então realmente uma boa disputa entre a Disney e a Netflix, que eu diria que não é nem tanto assim um público tão diferente, né, também. São dois conteúdos de cultura pop bem cultura pop mesmo. Que eu acho que a Stranger Things pega assim, alguma... Um público um pouco maior, eu diria, né? Eu acho que, na verdade, é um público talvez um pouco mais diferente, porque são coisas de cultura pop, são coisas de ficção científica, mas... vamos dizer assim, tipos diferentes de ficção científica, mas realmente assim, é uma disputa que dois gigantes aí em conflito.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre Stranger Things, a 4ª temporada, porque realmente, assim, uma das coisas já que a gente nota, assim, acho que logo de começo, é assistindo os primeiros episódios. Aliás, eu não assisti até o final da primeira, tá? Realmente, aliás, é uma das coisas que eu já queria falar, é que ela tá muito longa. Assim, eu me surpreendi porque eu fui assistir o primeiro episódio e depois de um tempo eu falei, gente, não acabou ainda. Eu fui olhar, tava na metade. E realmente, assim, todos os episódios têm mais de 1 hora de duração. Inclusive o último episódio, que vai lançar ainda na segunda parte, no segundo volume, né, que estreia dia 1 de julho, tem mais de 2 horas, tem 2 horas e meia de duração, vai ser o final da 4ª temporada. Então eles realmente, eles não estavam brincando, né, os Duffer Brothers, quando tava, os irmãos Duffer, né, quando lançou ali os primeiros trailers e tal, eles falaram, olha, a gente demorou um pouquinho, mas é porque a série ela realmente está bem mais longa do que as outras temporadas. E eles não estavam mentindo, tá? Realmente bem longo mesmo. Então, eu assisti os primeiros... Se você pensar, faz até... Pensando bem, né? Faz até sentido eles terem demorado tanto tempo, considerando que eles literalmente filmaram 9 filmes, praticamente, né? Basicamente é isso. Não, os episódios estão longos mesmo e eu tô surpreso ainda. Eu quero... literalmente, o último episódio é um filme. 2 horas e meia, é um filme. Aliás, um filme longo, né? Não é nem só um filme, é um filme longo. Mas, enfim, bem curioso mesmo. É a primeira coisa que eu acho que você nota, você entrando na 4ª temporada de Stranger Things, é realmente o quão longo estão os episódios. E sem dúvida a gente vê uma retomada, a gente tinha comentado um pouquinho nisso também no nosso último episódio aqui do podcast, que a gente falou das estreias de maio, né, as principais estreias, a gente citou um pouquinho ali Stranger Things, a série não tinha estreado ainda, a gente falou que uma das expectativas é que ela ia estar muito mais tensa, né, ia estar muito mais, talvez assim, voltando para as origens ali da primeira e segunda temporada, que eram realmente um pouquinho mais voltado ao terror, enfim, né. E sem dúvida, assim, a 4ª temporada já começa anunciando e deixando isso muito claro. Logo a primeira cena faz parte um pouco assim acho que Stranger Things ele conseguiu criar uma certa fórmula que funciona e que ele meio que repete ao longo das temporadas. Isso você nota claramente. Então, nessa 4ª temporada é igual às outras. Você tem um teaser ali que é um pouco mais tenso, e aí você volta ali, e aí, vamos aos anos 80, todo mundo sorridente, vê o que está acontecendo. Mas logo de começo, a primeira cena da 4ª temporada é uma cena, assim, muito tensa, e que já mostra que eles não estão de brincadeira mesmo, assim, é sangue, e pode já dizer que é a temporada mais gore, acho que de todas aí, realmente bastante sangue, bem tensa, e eu até diria, eu lembro... quando estreou, né, assim, Stranger Things, a primeira temporada, uma das coisas, assim, que... Eu lembro que eu gostei muito, né? E eu indicava pra todo mundo assistir, né? Porque era uma série ainda meio desconhecida da Netflix, enfim, a Netflix estava começando e tal. E muita gente falava, eu tenho... né, não gosto muito de terror, eu tenho um pouco medo e tal. E eu falava, Stranger Things é tranquilo, assiste. Tipo, tem um terrorzinho, mas é suave. Tipo, é uma série, né, tem as crianças e tal, você vai, tipo, se divertir. Mas, assim, cara, a 4ª temporada, ela tá mais à base de um terror mesmo, assim. A ponto de que eu acho que até algumas pessoas, talvez... fiquem um pouco desconfortáveis, assim. Talvez quem, né, assistiu as primeiras temporadas mais leves se sinta um pouquinho desconfortável nessa 4ª. O que eu sinto que aconteceu, a minha visão de Stranger Things, né? Eu tiro um pouco a 3ª temporada disso, porque a 3ª foi um pouco mais suave, mas sim, assim, foi mais leve, O que eu sinto é que, assim, Stranger Things sempre teve esse lado do suspense, do terror sobrenatural, só que foi meio, digamos, como Harry Potter, sabe? Tem esse lado que é um pouco mais assustador, só que no começo eles são crianças. Então, assim, é um pouco mais leve, uma coisa um pouco mais, assim, light, dá pra aguentar. Você toma um susto, você leva um terrorzinho, mas, assim, dá pra levar. Dá tranquilo, assim. Agora que eles já estão mais velhos, a coisa começa a ficar mais pesada. Um pouco mais tensa. Então, assim, eu acho que assim, é uma evolução interessante. Eu gosto dessa evolução nesse tipo de produção. É verdade. Acaba sendo bem, bem interessante mesmo. E, não, realmente você nota, é uma temporada que está bem mais tensa mesmo, a primeira coisa que você nota. E eu achei interessante a gente ver um pouco, assim, parece que ela está lidando um pouco com os traumas que foram gerados nas outras temporadas, em especial na 3ª temporada, né? Eu não quero contar nenhum spoiler aqui, então eu vou tentar ser o menos descritivo possível, mas no final da 3ª temporada a gente termina ali com várias tragédias, digamos assim. Várias coisas que, assim, o problema é resolvido, né, mais ou menos, mas assim,
muita gente se deu mal, enfim, nem tudo deu certo, tem várias consequências que são aplicadas, né? Uma temporada que ela termina com um final meio trágico mesmo. Os personagens até acabam se separando, né? Então é engraçado a gente ver, porque a quarta temporada, até pegando um pouco esse tom que é mais tenso, ela já começa com esse visual, esse tom mesmo, essa tonalidade, que é um pouco densa realmente, até de um lado psicológico, assim, tipo assim, os personagens tendo que lidar, sabe? Não é mais, assim, a diversão que era, acho que, das primeiras temporadas, tipo, tudo é muito novo e a gente vai resolver esse problema e tem esse mistério. Não. Cara, já deu muita coisa errada e assim, não tá legal, sabe? Tá todo mundo meio mal, todo mundo com puta trauma, assim, todo mundo separado, tem um clima estranho. Eles começam até a comentar, assim, como, né, os moradores de Hawkins, né? Já estão comentando, tipo, o que tá acontecendo nessa cidade? Tipo assim, tá morrendo gente atrás de gente e não faz sentido nenhum. Então, assim, até, né, os moradores que não necessariamente estão sabendo o que tá acontecendo já começam a... Existe um clima pesado, sabe assim? E a série desponta com esse clima pesado. Então é muito interessante a gente notar, realmente, assim, ela deu eu diria que uma virada mesmo. A quarta temporada é bem diferente das outras. Ela é mais densa e mais dramática, eu achei, sabe? Um pouco mais tensa também. Enfim, bem interessante mesmo. Acho que vai surpreender alguns fãs que já estavam acostumados, talvez, principalmente ali com a terceira temporada que... Eu lembro que, assim, a terceira temporada... Uma coisa que até me decepcionou um pouco na terceira temporada foi que a gente teve... eu lembro, assim, dos russos, né? Que são introduzidos na terceira temporada. E, assim, realmente foi uma temporada mais leve e tal. E eu lembro, assim, até o laboratório ali que eles tinham e tal. Era super colorido, assim, um negócio, sabe? Meio cartunesco, meio plástico, sabe assim? E é engraçado como eles tentaram, de alguma certa forma, até mudar isso. Então, assim, na quarta temporada, não, os russos são, assim, é sombrio. O bagulho é realmente, assim, dark. Tipo, sabe, KGB. Eu inclusive acho assim, até foi uma crítica que muita gente fez, né? Essa introdução dos russos, né? Essa, digamos assim, essa propaganda antissoviética que colocaram na série. Eu acho que podemos dizer que foi um caminho meio infeliz que a série tomou, mas... acho que, assim, da maneira como se explora, né? Esse tom mais sombrio, acho que acaba se tornando um elemento... conheço muita gente que não vai gostar de qualquer jeito, porque, enfim, propaganda americana. Conheço bastante gente que é contra bastante isso, mas, assim, introduzir esse tom mais sério, mais sombrio, eu acho que pode ser um elemento que assim... não vai desagradar, pelo menos. Tá bem mais sério, sabe? Assim, realmente, assim, parece que eles saíram de um lado que era um pouco cartunesco, realmente, assim, e de como caracterizar esses personagens, a ideologia e tudo mais, e tá pra um lado que é bem mais fundado, bem mais sério e mais tenso mesmo, sabe? Eu comecei agora, não peguei também muitos episódios, até porque são... Tipo, eu falei, dá pra ver 1 ou 2 episódios. Não, são longos demais. São longos, são bem longos. Mas, assim, esse teor já tá me agradando bastante. Também Eu acho que, assim, é uma coisa que eles têm que levar... de novo, tem que levar... Como Obi-Wan, eles têm que pegar o que eles estão fazendo agora e levar até o final. Eles não podem mudar no meio, sabe? Se eles fizerem isso... vai desagradar uma outra pessoa, mas, assim... Acho que a maioria vão ficar agradáveis. Vão se sentir bem com a série, vão gostar. Eu acho que de um jeito ou de outro ela tá mais séria e só por isso eu já acho bem bacana, assim, sabe? E, enfim, só pra falar, eu acho que vai ser interessante ver, né? O mistério tá se intensificando, né? E a gente vai descobrir, acho que muita coisa ali realmente de como se originou, enfim, né? E ir caminhando cada vez mais pro final. A gente sabe que Stranger Things vai terminar com a sua 5ª temporada, né? A saber se eles vão querer... Talvez fazer algum spin-off, alguma coisa que a Netflix até tá dando indícios que vai querer, porque é o simplesmente conteúdo de maior sucesso deles, né? O que mais gera... Eu lembro até quando veio a 3ª temporada, eles tiveram um gráfico ali que mostrava o número de assinantes como subia para Stranger Things, né? Coisa que eles estão precisando, que a gente sabe que nesse último ano, né? Eles perderam alguns bons, bastante assinantes. Então, enfim, sem dúvida, né? Vamos ver como que tudo isso se resolve, mas vou dizer que, por enquanto, estou gostando bastante aí, a saber como é que a série vai terminar também, né? Mas realmente, assim, para quem ainda não assistiu, se prepara para uma temporada trágica, densa, bem mais pesada, densa, sabe? Assim, bem mais pesada. Bem mais pesada, realmente. Eu só queria poder citar também uma coisinha para quem, de repente, está assistindo, vai chegar aí até o final dessa primeira parte.
do volume 4, então, que se você não pular os créditos, tá? No final, se você assistir até o episódio 7, não pular os créditos, fica até o final mesmo, não pula, não faz nada. Assim que ele terminar, isso é um easter egg da Netflix, ela te lança, ela muda a página e te lança para um teaser da parte 2, né, que estreia então no 1º de julho, que esse teaser não foi lançado. Então você só consegue assistir dessa forma, tem que assistir até o 7º episódio, vai até o final, não pula, e a página recarrega e vai para um teaser de Stranger Things. Enfim, só falando aí, quem possa interessar, né, quem já assistiu tudo, quiser pegar um pedacinho ali do que está por vir, né, acho que pode ser legal. Sem dúvida, a Netflix deve estar lançando esse teaser aí em breve também, nos próximos dias ou semanas aí. Mas é isso, enfim, e esperar aí realmente, né. E claro, falamos aí um pouquinho sobre Obi-Wan, falamos sobre Stranger Things, né. A gente quer saber, demos aqui os nossos comentários, a gente quer saber os comentários de vocês também, né? Vocês estão assistindo essa série, o que vocês estão achando, né? Como é que começou realmente dois lançamentos muito fortes, né? Um do Disney Plus, outro da Netflix. Então comenta aí nos comentários, deixa aí pra gente o que vocês estão achando. Pra quem estiver nos assistindo aqui no YouTube, você pode estar comentando direto aqui no vídeo mesmo. Ou se você preferir, até quem estiver nos ouvindo, só ouvindo o podcast, você pode também tá comentando através da hashtag ClapperPodcast, tá? Hashtag ClapperPodcast. Coloca lá no Twitter e a gente vai estar lendo aí nos próximos episódios aqui da ClapperCast. Só para finalizar, a gente sempre gosta de dar uma repassada aqui nas... aliás, né? Eu esqueci de falar, né? A quem se interessar, eu vou estar deixando o link aqui embaixo também de 2 artigos que a gente tem sobre Stranger Things, tá? Que o Luiz que escreveu aqui. O Luiz é nosso analista de cultura pop aqui, faz análises excelentes. Então, temos 2 artigos, Stranger Things e os anos 80. Assim quando o Stranger Things lançou, né? Olha a data, 2017 esse artigo. E um de 2019, Stranger Things, a normalidade de se crescer em Hawkins. 2 artigos que a gente trouxe para Clapper, né? Na verdade, não foram postados na Clapper originalmente, mas a gente trouxe para Clapper. Então, bem bacana mesmo. Enfim, fica aí a oportunidade de estar lendo esses 2 artigos. Eu vou deixar na descrição. Vale a pena dizer, quem estiver procurando mais dica, nossa lista de maio, né? A gente entrando em junho agora, é bom, sem dúvida, estar dando uma recapitulada nos principais lançamentos do mês de maio. Tá muito legal essa lista. Confere aí, o link tá na descrição também, os principais destaques. E só pra gente repassar aqui rapidinho, os lançamentos da semana é um post que a gente fez no Instagram. A gente faz no Instagram e no Twitter. Toda sexta-feira, chega ali de noite, a gente traz aí pra vocês uma lista, né, curada, uma lista com curadoria dos principais lançamentos da semana. O que tem para ser assistido. Então, né, separamos aqui, sem dúvida, vai lá no Instagram conferir, já aproveita e segue a Clapper nas redes sociais também, sem dúvida, se inscreve aqui no canal se essa é a sua primeira vez também, deixa o like se você está gostando, isso sem dúvida ajuda muito a gente, mas vamos lá. Então, a gente já falou, né, Stranger Things, sem dúvida, uma excelente dica aí para assistir, uma das maiores. Igualmente, Obi-Wan Kenobi ali, principalmente para quem gosta de Star Wars, né, no Disney Plus. E, continuando um pouquinho, a gente tem também esse filme Contrato Perigoso, na Prime Video. É um filme com Chris Pine. Ali ele era um ex-militar, né? Ele acaba saindo do exército e ele acaba aceitando um trabalho ali meio de mercenário, né? Na real, o que acontece, ele é dispensado, assim, abruptamente do exército. E daí, para sustentar a família, ele aceita um trabalho como mercenário. Um trabalho super perigoso. E vai contar meio que essa história, sabe? Ele se distanciando da família, ele vivendo essa vida em que ele já não serve mais ao país dele, né? Ele serve a interesses mais privados. Sim. E como essa mudança vai afetar a própria vida dele, né? O próprio comportamento dele. Bem bacana, filme de ação mesmo aí pra quem curte, né? Ação, aventura, enfim. Um documentário, a gente tem 2 documentários essa semana de comida, né, digamos assim, com essa temática de comida que são bem legais. O primeiro aqui no Disney Plus, que é Cozinhas de Emergência, sobre um cozinheiro que tem um projeto chamado We Feed People, em que ele, né, viaja ali por vários locais que estão precisando, que estão realmente passando por alguma catástrofe, alguma coisa assim, e realmente ter essa missão de realmente trazer comida, né, para essas regiões que estão realmente precisando. Parece muito legal, vou dizer. Não conhecia esse projeto, mas parece bem bacana mesmo. Documentário bem legal da National Geographic, né? Uma outra dica que a gente tem é que a gente até comentou isso também, né, nosso último episódio ali das estreias de maio. Vai ficar meio ofuscada, mas parece um filme muito legal. Vou dizer que assim que eu terminar de assistir Stranger Things, acho que eu vou assistir esse filme chamado Emergency, né? Ou Emergência, também na Prime Video. Foi um filme que venceu o Festival de Sundance de 2022. Foi baseado em um curta, que também é um curta que fez muito sucesso.
com uma situação bem inusitada ali, 3 garotos que acabam achando o corpo de uma garota desmaiada e não sabem muito o que fazer, porque se eles chamarem a polícia, pode acabar incriminando eles e tudo mais, e eles acabam entrando numa mega confusão. Parece bem, bem legal mesmo, um filme conceito, né? The Thing é About Pam, do Star Plus. É uma série que vai acompanhar uma investigação de um assassinato real, né? Uhum. Assassinato de uma moça chamada Betsy Faria, Uhum. em que todas as evidências apontavam para a vizinha dela, que é a Pam Hupp, que na série é interpretada pela Renée Zellweger, né? Vencedora 2 vezes do Oscar, tá né? bem diferente até nessa personagem, né? Um pouco sim, assim. ela tá bem maquiada, bem diferente. E a questão é que essa Pam, ela era, digamos assim, uma estrela no bairro, uma pessoa super, assim, diziam que era super amigável, super receptiva, né? Então, a princípio, as pessoas duvidam muito que ela tenha feito. Só que... Então, fica nesse conflito a série, né? Tipo, as evidências apontando, a investigação cada vez mais apontando para ela, ao mesmo tempo, ela tem essa fama de boa moça, assim. Só que, assim, à medida que eles vão investigando, eles vão descobrindo que ela é quase uma mentirosa, compulsiva, sabe? Sim. Parece uma série bem interessante. Falaram bem, O Star Plus tem essas séries bem, bem legais, assim, que eles trazem. Uma série um pouco mais longas de investigações, de eventos reais, né? Sim. Mas essa série é bem promissora mesmo, é uma estreia bem promissora deles. Bem bacana, bem bacana. Sem dúvida, é um conteúdo interessante também. Temos um conteúdo mais cult aqui para quem está procurando realmente algo mais diferentão, né? Nessas grandes estreias ali mais mainstream que a gente está tendo, né? Trouxemos aqui uma dica de um conteúdo realmente mais diferente, que está sendo lançado na MUBI, um filme japonês chamado A Mulher de um Espião. Sim. É um filme japonês que está chegando agora. Ele se passa no começo da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão ainda não tinha entrado muito no conflito mundial mesmo. Ele estava num conflito mais local. E ela vai contar a história de uma mulher que o marido dela é vendedor, né? Ele viaja para a região da Manchúria, que é uma região assim que naquela época já estava dominada pelo Japão, já estava em conflito com o Japão, né? Manchúria que fica na China, né? E depois que ele viaja, ela passa a ser perseguida pelo serviço secreto japonês, né? Que suspeita que o marido dela seja um espião a serviço da China. Então é uma história bem interessante, assim, esse, digamos, drama meio suspense, em que você fica tentando descobrir se realmente o marido dela era um espião a serviço da China ou se isso é um engano. E de certa forma aponta meio que assim, de lado para esse lado um pouco mais assim presente, mais opressor, assim, do autoritarismo no Japão, né? Que a Segunda Guerra Mundial a gente sempre fala muito da Alemanha, do Hitler, da Itália, do Mussolini, né? O Japão acaba sendo mais assim, o ponto de vista dos Estados Unidos, né? Sim. Nesse filme vai apontar realmente o ponto de vista dos japoneses mesmo. Do próprio... sim. Bem bacana mesmo. É um lançamento mais alternativo, né? Da MUBI. Para quem não conhece, justamente um serviço de streaming que traz lançamentos mais alternativos, então vale a pena conhecer também. E por último, a nossa última dica aqui é a 5ª temporada de Somebody Feed Phil, né? Eu falei que tinha 2 lançamentos ali de comida, justamente. É uma dessas séries ali que tem, né, geralmente um repórter especialista ali em comida, né, em culinária, etc., que vai viajando pelo mundo, experimentando, né, diferentes pratos, entrando em contato com diferentes culturas, né? O que é diferente ali é que o Phil ele é uma personalidade única, tá? Vale a pena dizer, ele é realmente um personagem mesmo, assim, é uma pessoa bem diferente, assim, bem engraçada e sem dúvida vale muito a pena. Todo mundo que assiste adora essa série, então quem gosta também de documentário, tá procurando alguma coisa mais leve para assistir, fica aí a dica né, das outras temporadas, mas dessa também é a 5ª temporada que tá lançando agora de Somebody Feed Phil na Netflix. E temos também outras estreias aqui, outros destaques, mas a gente eu não vou nem mostrar muito, eu vou deixar aqui para vocês conferirem lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, aí os outros destaques que a gente separou. Sem dúvida tem alguma coisa para você, se está procurando alguma coisa para assistir, dá uma olhadinha lá que vai ter alguma coisa. Ou dá uma olhada também nos outros episódios aqui da Clappercast. Desde o começo a gente está trazendo várias dicas ali do que assistir, né? Dicas bem interessantes, diferentes a dicas dessa semana. Então, Obi-Wan Kenobi no Disney Plus e Stranger Things, a 4ª temporada na Netflix. Deixem os seus comentários que a gente quer saber o que vocês estão achando dessa série. A gente vai estar lendo no próximo episódio. Como sempre, todos os links de tudo que a gente citou aqui está na descrição. E é isso, né? A gente se vê, então, no próximo episódio aí da Clappercast. Enfim, para mais dicas aí de filmes e séries que estão sendo lançados.
Beleza, Pietro. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela companhia, por estarem nos assistindo, nos ouvindo. E a gente volta no próximo episódio com mais estreias, né? Já entrando agora no mês de junho. Sim. Aliás, assim que a gente lançar... Já estamos finalizando, né? Estamos quase entrando realmente no mês de junho. Assim que a gente lançar a lista, eu já atualizo aqui a descrição e já fica também. Então, dependendo de quando você estiver nos ouvindo, assistindo, já confere a descrição, vê se tem ali listinha de junho, né? Antecipando um pouco o que já vem por aí, né? Se essa semana já teve os carro-chefes da Disney Plus e da Netflix, começo de junho já traz o carro-chefe da Prime Video de volta. The Boys aí tá voltando pra terceira temporada e eu tô muito ansioso por essa série. Mas ficamos por aqui. Outra série enquanto. Que faz um tempo também, né? Que tava no hiatinho. Um pouquinho menos, mas fazia um tempinho sim. Então, bom, gente, ficamos por aqui. Cenas pros próximos episódios. E é isso. Obrigado de novo pela audiência e a gente vai se falando para mais estreias e mais filmes. Perfeito. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.